Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é o canal de astrologia, onde você se divide entre os vídeos que você assiste, como esse que você está assistindo agora, e os escritos que eu coloco no postagens ou comunidades para completar, às vezes para me adiantar, porque eu nem sempre sei se eu vou conseguir fazer a gravação para vocês, como eu não consegui gravar em especial para a lua cheia. Mas o tema dessa gravação ainda é Mercúrio, porque ontem a gente teve a lua cheia maravilhosa, lua cheia em Libra, a lua que anuncia a virada para o outono no hemisfério sul e a abertura da primavera no hemisfério norte, e que é considerada uma lua especial porque mostra para as pessoas que moram em países onde existe uma divisão mais clara entre as quatro estações, que a neve vai começar a derreter, que os dias se tornarão mais quentes, que elas poderão sair às ruas para comemorar, para poder ver os amigos. Para nós não tem tanta diferença assim, mas em especial a lua cheia em Libra com o Sol em Áries, ou a lua cheia em Áries com o Sol em Libra, elas refletem a questão do eixo Áries e Libra, que a gente está vivendo, porque o Sol ainda está em Áries, e que a gente vai viver também quando o nódo lunar norte entrar em Áries, no mês de julho, mas isso vai ser uma outra gravação. Ontem a gente teve a lua cheia em Libra e um pouco mais tarde eu coloquei para vocês Mercúrio fazendo conjunção com o nódo lunar norte. Mercúrio em Touro, Mercúrio já entrou em Touro, recebeu a quadratura de Plutão. Eu fiz um texto sobre isso, porque na verdade, mesmo quando Mercúrio estava no final de Áries e Plutão no final de Capricórnio, eles estavam em quadratura. Quando Plutão entrou em Aquário, continuou a quadratura, e aí Mercúrio entrou em Touro, e aí a quadratura ficou mais forte, ficou exata, e Mercúrio se aproximou, chegou a fazer conjunção exata com o nódo lunar norte em Touro. Isso foi ontem. Aí tem uma coisa curiosa, porque eu recebi três perguntas nos comentários. Eu recebi três comentários que foram ótimos, que são ótimos, que eu vou responder aqui, porque são comentários mercurianos. Teve uma moça que entendeu, me parece, o oposto do que eu falei, porque quando eu falei sobre os aspectos, eu quis esclarecer que o que configura um aspecto astrológico não são os signos, menos ainda os planetas envolvidos, e sim o ângulo formado. O ângulo formado. Eu falei isso por causa da quadratura exata de Mercúrio em Touro com Plutão em Aquário, mas que na verdade já existia antes, quando Mercúrio estava no final de Áries e Plutão no final de Capricórnio, e que continuou existindo quando Plutão se adiantou para Aquário e Mercúrio ainda no final de Áries. Porque o que forma um aspecto é o ângulo, é o ângulo, e podem existir planetas em quadratura, em oposição, em conjunção, em trígono, que não estejam no mesmo modo, no modo mutável, no modo cardinal e no modo mutável, cardinal e fixo. Não necessariamente, e eu acho que ela entendeu o contrário. Quando eu dou para vocês as datas de meditação, as datas de maior poder de energia, eu dou o aspecto exato, sempre. Nunca vai ser diferente disso, porque quando ele está mais forte, eu acredito que o céu está te ouvindo o tempo inteiro.
Mas, de qualquer maneira, os momentos especiais de meditação, de alinhamento com o céu, essa palavra alinhamento ela é muito comum na astrologia, os planetas alinhados, e você também se alinha com aquilo que os planetas sugerem, determinam, enfim, suscitam. Eu ando usando essa palavra, suscitar, é, despertam, né? Então, eu só queria dar um exemplo que eu acho que é mais fácil dar o exemplo da oposição. A oposição são, aliás, a lua cheia é a oposição do Sol e da Lua. A oposição, a média é 10 graus. Até 10 graus você tem uma oposição entre dois planetas. Mas, por exemplo, vamos supor, esse exemplo também não é um exemplo do céu de agora. Quando Júpiter estiver, por exemplo, é um exemplo que não tem a ver com o céu de agora, a 2 graus de Leão e a Lua a 28 graus de Capricórnio, essa Lua ainda não faz uma oposição exata a Júpiter em Leão, mas ela vai fazer uma oposição exata quando ela sair de Capricórnio para Aquário e chegar a 2 graus, aqui eu botei 2 graus redondinho, tá? E quando ela está a 28 graus de Capricórnio, ela já faz oposição, porque a órbita é de 10 graus, então não necessariamente você tem que ter dois planetas no mesmo modo, que aqui no caso Júpiter em Leão seria a Lua em Aquário, modo fixo, ou Júpiter em Capricórnio, Júpiter em Câncer e a Lua em Capricórnio, modo cardinal. E eu acho que ela entendeu o oposto do que eu falei. Então, mercurianamente, eu estou tirando essa dúvida. Existem órbitas para os aspectos, mas isso é muito básico, muito técnico, e na verdade a gente quebra um pouco com isso, porque quando você está atendendo, quando você está vendo o mapa, dependendo do contexto do mapa, você quebra um pouco, você vai além daquilo que a regra manda, pelo contexto, pela dinâmica de cada mapa, tá? Isso acontece. E isso acontece para melhor tradução, para melhor interpretação de cada mapa astral. Teve um outro rapaz que disse que ele não entendia o que era Mercúrio. E Mercúrio é o planeta, às vezes eu digo Mercúrio é o planeta do tudo, porque Mercúrio é o planeta da mente, é o planeta do pensamento, e ele é o planeta de todos os links, de todas as conexões, de todas as perguntas, de todas as respostas, de todas as expressões, não necessariamente só pela palavra. Se você joga uma foto no Instagram, se você faz uma exposição das tuas pinturas, Mercúrio é a troca, mas nem é só a troca, porque se você estiver sozinho, meditando, o pensamento também é Mercúrio. Então, Mercúrio é o pensamento, Mercúrio é a palavra, é o modo como você se expressa. Eu acho que Mercúrio é tudo, porque mesmo quando você fala de Vênus como um estilo de roupa, de cabelo, estilo de vida, mas você está transmitindo isso mercurianamente, né? Mercúrio é muito associado ao conhecimento. Por exemplo, você está perdido numa cidade nova ou num bairro novo e pergunta para alguém onde é que fica a padaria X que você está procurando, ou aonde fica o metrô, e essa pessoa, aquilo que a gente chama em inglês, chama small talks, esses papos que a gente leva no ônibus, que a gente leva no metrô, enfim, mas não é só isso, porque se você conjugar Mercúrio com Netuno, você pode ter uma aula de yoga. Se você conjugar Mercúrio com Urano, você pode ter uma conferência feita pelo Zoom, porque Urano é tecnologia. Se você conjugar Mercúrio com Saturno, você pode estar fazendo o teu doutorado, ou pode estar criando uma tese nova, ou pode estar queimando os neurônios
Mercúrio-Plutão também queimando os neurônios, Mercúrio-Marte queimando os neurônios para estar estudando para um concurso, para um certificado que você precisa tirar. Mercúrio-Plutão é mediunidade, porque você vai abrir para canalizar uma entidade superior. Eu acho que Mercúrio é tudo. Eu defini Mercúrio porque aí a gente vai. Mercúrio é um arquétipo riquíssimo, tanto o Mercúrio dos romanos quanto o Hermes dos gregos, que na verdade Hermes era o nome de uma casta de sacerdotes, muito possivelmente. Mas eu não vou me estender nisso, quer dizer, o que interessa é esse Mercúrio em Touro, que é um Mercúrio prático, objetivo. O nódulo lunar norte ontem recebeu a conjunção exata de Mercúrio. Mercúrio explica, Mercúrio conecta, Mercúrio esclarece, Mercúrio avisa. A gente vive num mundo mercuriano, aquariano pela força da tecnologia e saturniano pelos limites que a gente tem que estar obedecendo. Então, teve essa moça que eu acho que ela entendeu exatamente o oposto do que eu tinha dito. O que forma um aspecto astrológico é o ângulo. Existe o ângulo de 90 graus para quadratura, de 180 para oposição. Existem as órbitas admitidas na quadratura em termos de 6, 7 de tolerância, para conjunção e para oposição 10 graus, mas o astrólogo quebra isso. Na hora que está atendendo, a gente quebra um pouquinho, mas é que ela está iniciando os estudos. Então, não necessariamente os planetas envolvidos num aspecto, qualquer que você esteja analisando, eles estarão no mesmo modo. Essa é a primeira resposta. A resposta do rapaz que diz que não entende Mercúrio, eu acho que vou fazer um nó maior na cabeça dele, porque eu estou dizendo que Mercúrio é tudo, porque Mercúrio é o pensamento e tudo está no pensamento e na mente. Enfim, e teve um outro que disse que... porque eu dei um exemplo extremamente importante quando eu falei que eu não tenho nenhum tipo de matriz para mapa, nenhum tipo de matriz, nunca consegui ter, porque cada planeta vai ter uma força diferente em mapas diferentes, tudo depende do contexto. Nosso mundo material é um mundo de relatividades. E aí eu dei o exemplo de Netuno em Sagitário. O Netuno em Sagitário de um determinado mapa não é o Netuno em Sagitário de outro mapa. É outro contexto. E ele botou um ponto de interrogação, ou botou um bonequinho pensando, porque ele falou assim, mas Netuno está em peixes, mas eu estava dando um exemplo qualquer. Então, eu acho que foi legal acontecer essas 3 perguntas, esses 3 comentários, porque isso é Mercúrio. Eu falei algo que o meu ouvinte, meu seguidor não entendeu, aquele que falou que não entende Mercúrio nunca, eu achei ótimo, porque a resposta que eu estou dando para ele, ele pode achar que fica mais complicado ainda. Mercúrio é tudo. E se eu tivesse tempo, né? Se eu tivesse tempo, o tempo é de Saturno. Se eu tivesse tempo, se eu pudesse me expressar mais, enfim, Mercúrio é um dos maiores arquétipos e da maior importância, não só na mitologia. Mercúrio é o nosso dia a dia. Se você faz um pedido para um delivery, e aí o delivery chega e o teu porteiro interfona e pede para você ir buscar o delivery, você vai, o elevador é mercuriano, entendeu? Você vai encontrar com o vizinho, vai dar bom dia, boa tarde para ele, enfim. É isso. E Mercúrio vai ficar retrógrado. Deixa eu achar aqui, já achei. No dia 21, Mercúrio fica retrógrado no signo de Touro. Ele encosta em Urano. Urano vai estar a 17 graus, Mercúrio a 15 graus e a Lua também em Touro. E aí eu acho que tem uma coisa importante da gente estar analisando,
que é o fato de que Mercúrio fica retrógrado no dia 21 de abril e Vênus entra em Gêmeos no dia 11 de abril. Quando Mercúrio ficar retrógrado, ele vai ficar retrógrado até 15 de maio. Ele volta, se não me engano, ele volta até 5 graus de Touro e vai fazer de novo conjunção com o nódo lunar norte e vai fazer conjunção com Júpiter, que vai estar no finalzinho de Áries, quase Touro. Mercúrio retrógrado de 21 do 4 a 15 de maio, e quando ele volta, ele faz de novo em torno de 5 graus de Touro, conjunção com o nódo lunar norte, e pega o finalzinho de Júpiter em Áries. Então, de 21 do 4 a 15 de maio, Mercúrio retrógrado. E Vênus em Gêmeos no dia 11 do 4. Eu acho que eu não peguei aqui quando que Vênus entra... peguei de 11 do 4 até 7 de maio. Em 7 de maio... Não pode ser isso, porque... pode, tá certo. Vênus em 7 de maio... Em 7 do 5, Vênus entra em Câncer, tá certo? Então, Vênus em Gêmeos, do dia 11 do 4 até 7 do 5. E Mercúrio retrógrado, do dia 21 do 4, que é em seguida ao ingresso do Sol em Touro, em seguida a Lua nova em Áries, eclipse, que a gente vai ver depois. Mas eu não quero misturar as coisas. 15 de maio... Mercúrio finaliza o movimento retrógrado, então é de 21 do 4 a 15 de maio. Então, a gente tem duas influências fortes de Mercúrio dentro desses prazos que eu dei. Vocês podem ouvir de novo e anotar, porque a gente tem Vênus em Gêmeos e a gente tem Mercúrio retrógrado em Touro, que é o signo regido por Gêmeos, que é o signo regido por Vênus, que está em Gêmeos. Que é o signo regido por Vênus, que está em Gêmeos. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que mostrar uma praticidade, ao mesmo tempo que a gente avalia os prós e os contras de uma situação. Porque Vênus em Gêmeos vai fazer a mesma coisa que qualquer outro planeta faz. Vai olhar para a esquerda, para a direita, para o alto, para baixo, vai avaliar os prós e os contras de uma mesma situação e vai poder descobrir possibilidades novas, porque Gêmeos é um signo muito rico. Eu não uso os símbolos sabeus ou símbolos sabianos porque eles não são tão práticos assim para a gente estar podendo orientar concretamente. Minhas leituras são muito objetivas. O que eu uso dos símbolos sabeus ou sabianos são os mapas, os raros mapas por escrito que eu ainda faço para criança, ou um ou outro sobre karma, porque às vezes eles são bastante reveladores. E tem um símbolo de Gêmeos que eu gosto muito, um símbolo de Mercúrio, que é que a vida parece uma vitrine, onde você pode escolher, fazer escolhas. Na verdade, existem várias leituras de símbolos sabeus ou sabianos. Eu tinha um livrinho antigo, que depois essas leituras foram refeitas. São simbologias para cada grau do zodíaco, mas não tem nada a ver com aquela história de grau maldito, grau de transição. Grau de transição é normal, é o 29 graus, 28 graus, são os graus das cúspides, mas não tem nada a ver com maldição, nada a ver com isso. Tem um grau saber, um símbolo, que é a vida como uma vitrine, onde você pode escolher o que você quiser, ou é uma vitrine de doces, ou uma vitrine de brinquedos, mas é uma vida que descortina para você várias possibilidades e vários caminhos. Essa é a essência de Gêmeos, o poder da escolha, e que eu vejo, infelizmente, o privilégio da escolha ser entendido por quem pode escolher como
um sofrimento muito alto, é lógico que, dois pontos, toda escolha diante da vida implica em responsabilidade, arcar com as consequências da escolha que você fez, e abrir mão, renunciar a tudo aquilo que não é a escolha que você fez. Talvez não renunciar totalmente, mas você, no momento em que você escolhe que você vai para a montanha, você abre mão de pisar com os pezinhos nas ondas do mar. Na hora que você escolhe fazer medicina, você deixa a música como hobby. Na hora que você escolhe a música como carreira principal, você deixa o interesse pela medicina, talvez num curso que você faça mais para frente, de medicina chinesa, ou leituras que você faça, ou tratamentos que você faça como paciente, na medicina Ayurveda, alguma coisa por aí, entendeu? Escolher também é estabelecer prioridades. E quem faz isso é Mercúrio. E quando os Gêmeos avalia os prós e os contras, ele faz isso porque ele precisa estabelecer uma prioridade, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo na vida. Então, o sofrimento da escolha é o sofrimento de um privilégio, porque tem gente que não escolhe. Outro dia eu estava atendendo uma menina e na verdade a questão mercuriana dela, a questão geminiana dela, não é nem a questão da escolha, porque ela já fez as escolhas dela e tá tudo dando muito, 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 muito certo. Mas tem uma outra faceta de Mercúrio de Gêmeos, que é a dúvida. E a dúvida dela é que, embora esteja tudo legal, talvez pudesse ser diferente. É o óbvio que poderia ser diferente se ela tivesse feito uma outra escolha. Mas se apoderar da sua história de vida e vivenciar com vontade e não perder tempo se deslocando para universos paralelos, e paralelo é uma palavra-chave de Gêmeos, nesse sentido, se você pula para um barco, se você pula para outro, qual é o barco para onde você pula, né? Tem que prestar atenção se tem alguma canoa furada. Então, eu acho muito importante a gente refletir sobre Mercúrio, o que ele representa. É a mente, é o pensamento, é a capacidade de discriminar, é a capacidade, sobretudo Mercúrio em Touro, que é muito pão, pão, queijo, queijo, com Vênus em Gêmeos, que faz você avaliar qual o seu estilo de vida, pode fazer você pensar qual o melhor amor para você. Outro dia eu fiz um mapa de uma pessoa... Levou muito tempo para eu poder ouvir de uma moça, sem culpa, que ela não pretendia ter filhos. Levou muito tempo, para uma mulher poder expressar o total desinteresse em ser mãe e expressar sem nenhum tipo de culpa e sem se sentir pressionada pelas avós, pelas tias, pela mãe. E outro dia eu falei para uma menina, se o teu modelo não é o modelo tradicional de compromisso forever, que é o que a maioria ainda procura, ok, por que não? Você assumir e dizer, eu prefiro relações mais curtas, mais ardentes, mais intensas, que vão ter início, meio e fim, mas que vão me preencher porque eu não vivo sem paixão. Por que não pode? A gente está numa fase de transição e ainda existem muitas imposições, né? Mas graças a Deus também existem muitas pessoas tentando e testando modelos novos. Eu vou deixar para gravar Vênus em Gêmeos amanhã e falar da próxima semana. Eu acho que Mercúrio já foi bastante forte, apesar de que no início dessa gravação eu comecei com a parte mais técnica, que é muito chata, mas eu acho que Mercúrio merece uma gravação só para ele. Eu vou botar por escrito para vocês para a semana que vem, que eu tenho que fazer a Veja São Paulo também. Mas
eu queria que vocês lembrassem de uma coisa sempre que surgir a questão da escolha. É um privilégio. E teve uma outra pessoa que, quando ela falou da renúncia, mas toda escolha que eu faço pressupõe uma renúncia a outras experiências. Eu falei assim, pois é, mas no caso, essa moça estava escolhendo carreira. Eu entendo o sofrimento, eu entendo a frustração de não poder fazer nada ao mesmo tempo, a frustração de não poder fazer tudo ao mesmo tempo, mas pensa que tem pessoas que não têm escolha, porque a escolha é uma imposição da vida sobre ele ou sobre ela, que tem que começar a trabalhar muito cedo em qualquer coisa para ajudar o pai e a mãe a pagarem o aluguel, ou para ajudar o pai e a mãe a pagarem o tratamento do irmão doente, esquizofrênico, sei lá, qualquer coisa assim, uma imposição, um pacote que a vida te joga. E aí, lógico, essas pessoas rebatem um pouco, mas essa pessoa ela tem uma responsabilidade pesada, mas ela é privada do sofrimento da renúncia. Eu não sei se ela é privada do sofrimento da renúncia, porque ela renuncia à própria vida e ao próprio desejo e à própria vocação, para cumprir uma função dentro de uma família que não se estruturou financeiramente, ou que não se estruturou, às vezes, até emocionalmente. E sobra o pacote, na maioria das vezes, para o filho primogênito, para aquele que tem muita influência de Capricórnio, enfim, esse é um outro tema. Mas sempre que você puder escolher, nas pequenas, nas médias ou nas grandes questões, eu assisto muito o Prime Video, né, que é da Amazon, e às vezes passa um trailer, que deve ser um filme bonitinho, que eu não tenho nenhum interesse, que eu acho que é uma menina que vai para uma festa, ou para uma reunião, ou para um final de semana, e ela tem interesse num rapaz para namorar. Só que aí ela conhece o irmão dele. E no trailer é um filme para adolescentes que deve ser muito bonitinho. Eu não sei qual é o nome, mas passa com muita frequência o trailer antes dos seriados que eu assisto. E aí ela pergunta qual será o amor mais certo, mais correto, qual será aquele que vai me fazer mais feliz. É uma experiência de privilégio. Esse filme deve ser uma gracinha para os adolescentes. São bem novinhos, 16, 17 anos os personagens. Então, eu acho que sempre, por mais que doa renunciar, no caso da vida amorosa de Vênus em Gêmeos, ao João, né? Porque não dá para você colocar o João como prioridade e o Jorginho como hobby. Às vezes até faz um arranjo, né? Mas enfim, pensa que o processo de escolha é um processo de privilégio, de poder escolher, de poder se sentir responsável pela história de vida que você está construindo, e obviamente que isso vai trazer uma responsabilidade sobre as suas costas, mas a gente vive num mundo onde você tem 1000 saídas e respostas e soluções. Então, se não foi o ideal, depois você corrige, depois você conserta, depois você muda. De qualquer maneira, esse Mercúrio retrógrado ou não, ele é extremamente prático, objetivo e pode te ajudar muito nas questões de organização financeira, tá? Porque está em Touro. E nunca pense que Mercúrio retrógrado é um problema. Quando você panicar com Mercúrio retrógrado, você lembra do Jorge Amado, nosso escritor, você lembra do Paul McCartney, da Madonna, de Mozart. Da Hillary Clinton. Então é o seguinte, Mercúrio chega num determinado ponto, ele volta e ele vai de novo. Inclusive, o mais importante é esse terceiro caminho. E se você volta e vai de novo, você tem uma certeza maior sobre o caminho percorrido. Então não tem que panicar. Tem que trabalhar entendendo que os planetas retrógrados têm a ver com um nível de consciência maior sobre aquilo que eles representam. E Mercúrio em Touro tem a ver com dinheiro, tem a ver com valores, tem a ver com talentos, tem a ver com dons,
tem a ver com terra, tem a ver com construção em todos os sentidos, tá? Vou ver se eu consigo tempo para fazer algo maior sobre Mercúrio, porque Mercúrio é tudo. Obrigada.